Afinal, China e Rússia são ou não são aliados? Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de guerra. No vídeo que fiz a respeito dos mais de 260 navios chineses na costa do Equador, eu citei naquele vídeo uma manifestação chinesa contra a comemoração russa da cidade de Vladivostok, cidade essa que pertencia à China, mas que foi parar em mãos russas após a humilhante derrota da China na famosa Guerra do Ópio. Os chineses, fragilizados, acabaram fazendo um acordo com os russos, chamado de Tratado de Aigun, de 1858, onde Rússia e China delimitariam suas fronteiras. Mas como os chineses haviam acabado de perder a Guerra do Ópio contra os ingleses, que inclusive lhes tomaram a cidade de Hong Kong, os chineses, sem pensar direito, digamos assim, acabaram por ceder à Rússia toda a região que hoje é conhecida como Vladivostok, uma importante cidade portuária no leste da Rússia. Em 1860, a cidade finalmente passou a integrar a Rússia e agora, em 2020, diante das comemorações de 160 anos da cidade em posse dos russos, os chineses resolveram dar uma alfinetada nas comemorações, lembrando aos russos o contexto de como a cidade foi cedida a eles. Houve jornalistas e membros do Partido Comunista Chinês se manifestando de maneira até agressiva em relação à Rússia por conta disso. E diante desse fato, muitas pessoas começaram a questionar se de fato russos e chineses formam uma aliança ou não. Nesse vídeo tentarei responder a essa questão. Durante a Revolução Comunista Chinesa, que corresponde à fase final da Guerra Civil Chinesa, de 1946 a 1949, onde de um lado tínhamos o Partido Nacionalista liderados por Chiang Kai-shek e do outro tínhamos o Partido Comunista Chinês liderados por Mao Tse-tung. A então União Soviética inicialmente procurou apoiar os dois lados e tentou fazer até mesmo com que as partes se integrassem, formando um só partido, mas nada disso adiantou. Após o fracasso nas negociações, a União Soviética forneceu ajuda limitada para os comunistas, e os Estados Unidos ajudaram os nacionalistas com centenas de milhões de dólares em suprimentos, equipamentos militares e munições, bem como o transporte aéreo de muitas tropas nacionalistas da região central da China até a Manchúria, uma área que Chiang Kai-shek via como estrategicamente vital para a defesa nacionalista nas zonas controladas contra um avanço comunista. Mas mesmo com todo o apoio dos Estados Unidos, o Partido Nacionalista sofreu muitos reveses e acabaram por perder a guerra. Finalmente, o Exército de Libertação Popular Comunista saiu vitorioso e, em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China e Chiang Kai-shek acabou fugindo para a ilha de Taiwan. Em 1950, tem início a Guerra da Coreia, onde inicialmente os chineses não queriam intervir, mas com a entrada dos Estados Unidos e das Nações Unidas, chineses e soviéticos viram que uma vitória dos Estados Unidos, ainda que sob a bandeira das Nações Unidas, seria uma vitória política sobre eles. A essa altura, as tropas norte-americanas e demais aliados já estavam literalmente quase nas fronteiras com a China, com os chineses não vendo outra opção a não ser entrar na guerra. Mais de 1 milhão de soldados chineses cruzaram a fronteira com a Coreia do Norte e literalmente empurraram as tropas norte-americanas e das Nações Unidas até os confins da Coreia do Sul. Mas as Nações Unidas reagiram e empurraram as tropas chinesas e norte-coreanas até o paralelo 38, ficando essa demarcação igual ao de antes do início da guerra. Apesar de trabalhar em conjunto nessa guerra, com os soviéticos fornecendo armas e equipamentos militares e os chineses entrando no confronto, a partir daí chineses e soviéticos passaram a não se entenderem. O Grande Salto foi um programa de grande investimento no setor industrial chinês a partir de 1958, onde os soviéticos forneceram tecnologias e diversos tipos de matérias para fomentar a indústria chinesa e realizaram grandes empréstimos aos chineses cobrando juros.
Esse foi um dos principais pontos de discórdia entre o comunismo chinês e o comunismo soviético, ao qual Mao Tse-tung reclamou bravamente dos juros considerados por ele abusivos. Nesse ponto, a Guerra do Vietnã já havia se iniciado, mas se agravou de vez quando os Estados Unidos enviaram suas tropas para lutar contra o Vietnã do Norte, que era apoiado tanto pela União Soviética quanto pela China. E mais uma vez, os dois países trabalharam juntos nessa guerra. Mas, diferentemente da Guerra da Coreia, a China não enviou tropas para o Vietnã do Norte. Sua participação foi em apoio logístico, fornecendo armas e diversos tipos de suprimentos, assim como a União Soviética. Mas, após o fim da Guerra do Vietnã, China e União Soviética praticamente romperam suas relações, numa espécie de guerra não declarada. Em 1979, a China resolve invadir o Vietnã. Na origem do conflito estava a rivalidade entre a China e a União Soviética, que apoiava o Vietnã. Ao invadir o país, Pequim desejava enviar um sinal claro a Moscou de que não iria aceitar passivamente o aumento da influência do Partido Comunista da União Soviética numa área que a China considerava dentro da sua esfera de influência. Em outras palavras, o seu quintal. Ainda em 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão, e mais uma vez, China e União Soviética estavam em lados opostos, com os chineses fornecendo armamento para o Afeganistão. Nessa época, China e Estados Unidos tentavam uma reaproximação. Em 1991, a União Soviética chega ao fim, muito por conta dos gastos excessivos com a Guerra do Afeganistão, que durou de 1979 até 1989. Essa guerra foi a pá de cal que faltava para pôr fim à União Soviética. Durante a década de 90, a Rússia estava buscando se reencontrar e se restabelecer como nação. Nesse período, a Rússia, com os cofres vazios, começou a vender à China uma parte de seu vasto arsenal, incluindo o orgulho da Força Aérea Russa, o caça Sukhoi Su-27. Durante os 15 anos seguintes, a Rússia se tornou o maior fornecedor de armas para a China, vendendo entre 20 e 30 bilhões em caças, destroyers, submarinos, tanques e mísseis. O país vendeu a Pequim até mesmo a licença para fabricar o caça Su-27. Depois de décadas importando e fazendo engenharia reversa dos equipamentos bélicos da Rússia, a China atingiu um estágio crucial. Agora ela poderia fabricar muitas de suas próprias armas avançadas, como os caças de última geração ao estilo do Su-27, como os caças J-11B, que é nitidamente uma cópia do Su-27. Não apenas os engenheiros chineses conseguiram clonar os valiosos sistemas eletrônicos e de radar do Su-27, como equiparam o caça com a última peça desse quebra-cabeça tecnológico, uma turbina-jato de fabricação própria. Mais recentemente, a China importou da Rússia os moderníssimos sistemas de defesa antiaérea S-400. É inegável que após o fim da União Soviética, Rússia e China se reaproximaram grandemente, tanto que, em 15 de junho de 2001, criaram a Organização para a Cooperação de Xangai. O organismo é integrado pelos líderes do Cazaquistão, China, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão e Uzbequistão. O objetivo da aliança é fomentar a parceria entre os Estados-membros nas áreas políticas, militar, econômica e cultural. A estrutura antiterrorista regional é um instrumento importante de segurança na região, mas você pensa que a reaproximação entre Rússia e China para por aí? Você está enganado. Desde 2012, as marinhas russas e chinesas fazem manobras conjuntas chamadas Joint Sea. Exercício esse que já foi destacado aqui mesmo no canal, e você pode vê-lo clicando no card que aparecerá agora no canto superior direito e também na descrição desse vídeo. Além disso, a China participou ativamente do maior exercício militar russo de todos os tempos, o Vostok 2018. Exercício esse que também já foi destacado aqui no canal,
Clique no card ou na descrição para assistir, caso ainda não tenha assistido. No Vostok 2018, Rússia e China treinaram os mais diversos meios de combates, tanto aéreos, navais e terrestres, assim como sistemas e táticas de ataques e defesas. Então, pessoal, diante disso tudo, podemos ver o quanto os dois países estreitaram seus laços nas últimas 3 décadas, e a Rússia sendo de longe o maior fornecedor de equipamentos, armas, veículos, aeronaves e também tecnologias militares para a China. Considerações finais. Apesar da leve alfinetada dos chineses aos russos por conta da cidade portuária de Vladivostok, que um dia já pertenceu à China, eu particularmente não creio que tanto chineses como russos jogariam fora uma aliança que serve de um forte contraponto aos Estados Unidos e seus interesses. Claro que o expansionismo chinês deve assustar até mesmo a Rússia, e que por conta de rusgas anteriores deve ficar com a barba de molho. Mesmo assim, a China continua a ser um forte e estratégico aliado para a Rússia, assim como a Rússia é para os chineses. Em caso de guerra aberta entre Estados Unidos e China, algo que não é impossível de acontecer no futuro próximo, não sabemos se a Rússia vai ou não apoiar a China. O fato é que, sem sombra de dúvidas, os russos se sentem muito mais confortáveis tendo os chineses como seus vizinhos do que ter os norte-americanos próximos às suas fronteiras. Mas e você? Quero saber de você qual é a sua opinião, o que acha disso tudo. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.